Oi, gente. Bom, vou mostrar para vocês como a gente constrói a perspectiva axonométrica isométrica. E a gente vai usar esses materiais aqui, essa folha sulfite A3, um conjunto de esquadros, um de 30 e 60 graus e um de 45, um compasso, escalímetro, lapiseira 07 ou 09, lapiseira 05 ou 03 e borracha macia. Bom, a perspectiva isométrica a gente vai desenhar a partir das vistas ortográficas. A gente tem aqui as vistas ortográficas, né, vista frontal, vista superior, vista lateral, e a gente vai construir então a perspectiva isométrica aqui do lado, olhando para essas vistas a partir destas vistas, dessa geometria aqui. A gente vai, antes de mais nada, criar aqui uma linha de referência, né, já que eu não tenho a minha régua paralela aqui na minha mesa, então eu vou criar uma linha de referência que daí, por esta linha, a gente vai desenhar as outras linhas com ângulo de 30 graus, uma para cada lado, que é a característica principal da isométrica. Então eu vou criar aqui uma linha horizontal de referência. Essa linha ela é auxiliar, então estou fazendo com essa lapiseira mais fina, depois ela pode ser apagada. E aí funciona assim, ó, isométrica. A gente vai pegar o esquadro onde tem 30 graus aqui e fazer uma linha de 30 graus, a partir, claro, dessa linha de referência horizontal que foi feita. Então estou traçando aqui uma linha em qualquer parte aqui da minha folha, porque vai ser essa linha aqui, ó, vão ser as arestas do lado de lá. As arestas do outro lado, a gente vira o esquadro e traça também uma linha a 30 graus, só que para o outro lado. Ó, linha 30 graus também, com um tamanho qualquer, para o outro lado. Eu aqui. Agora eu vou fazer uma linha vertical, bem no encontro delas. Ó. Então, isso para criar os três eixos da isométrica. Então, aqui estão os três eixos, vertical, horizontal para um lado e para o outro. Né? Então agora, o que a gente precisa fazer é olhar aqui para as vistas ortográficas e começar a desenhar, que nem a gente fazia o contrário. A gente pegava, quando desenhava as vistas a partir da isométrica, a gente pegava e media, pegava as medidas e desenhava lá. Agora vai ser o contrário. Então aqui a gente tem a nossa vista lateral, vista frontal e vista superior. Bom, se a gente olhar essa vista superior, se a gente fizer isso aqui, ó, ela vai aparecer exatamente aqui, essa vista superior vai aparecer aqui. A vista frontal ela vai aparecer nessa face e a vista lateral nessa outra face lateral aqui. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é desenhar como se fosse no chão a projeção dessa vista superior aqui. Então, para facilitar, eu vou desenhar um retângulo. Depois eu desenho o arco aqui, porque daí eu mostro como fazer o arco isométrico. Então, para desenhar esse retângulo que tem essa medida daqui até aqui e daqui até aqui, dos dois lados do retângulo, a gente vai medir aqui. Eu vou ver que aqui a gente tem 7, aqui a gente tem 9, 7 por 9. Então, como eu falei, né, esta parte aqui frontal ela vai aparecer desse lado. Então, aqui a gente vai medir 7, não precisa modificar a escala, é a medida real, né, em verdadeira grandeza que a gente está medindo na isométrica vai transferir, aliás, está medindo na vista ortográfica, vai transferir para a isométrica a mesma medida. Então aqui a gente tem 9, vou só medir aqui 9, vou estender um pouco essa linha, 9 é aqui. Ok, então agora eu tenho essa medida aqui e essa medida da lateral. Eu poderia medir a altura. A altura é essa medida aqui, ó. Mas eu não vou medir a altura ainda, eu vou desenhar esse retângulo como se fosse no chão, lá no plano mais inferior. Esta linha, vai ter uma linha lá atrás, que representa essa aresta aqui, ó. Essa linha aqui, ela é paralela a essa linha, ela também tem 30 graus em relação à horizontal. Então aqui, ó, esse ângulo aqui é 30.
Esse ângulo aqui também é 30 graus. E os ângulos das linhas lá de trás também são 30 graus. Então isso quer dizer que a gente pode fazer isso. Ó. A gente pode pegar a partir da linha horizontal de referência que foi feita, pegar o esquadro de 30 graus e desenhar uma linha aqui, virar o esquadro e desenhar a outra linha, sempre com referência nessa linha de base que foi feita inicialmente. A gente tem certeza que tem 30 graus ali. Não preciso nem medir, porque aonde elas se encontram, nesse ponto, vai ser aquela aresta lá. Então, agora ficou bem mais fácil, né, de entender. Essa aresta aqui, ó, essa aqui, essa lá de trás está lá, desse lado aqui está lá, e na frente é essa aqui. Então, agora está fácil aqui de entender. Vou apagar um pouco essas linhas auxiliares aqui. Fica mais legível. Ok. Agora eu vou desenhar a parte de cima. Eu vou desenhar tudo isso aqui como se fosse um sólido, um paralelepípedo. Depois eu vou desenhar então as linhas curvas aqui, os arcos, porque aqui tem uma parte que é arredondada. A altura a gente vê aqui na vista frontal. Então, se eu for medir aqui a altura, eu vou ver que tem 4. Então eu posso medir nesse eixo aqui, vertical, e vou medir aqui 4. Marquei um ponto. Agora, como é 4 em todos os pontos, é como se esse retângulo fosse deslocar 4 para cima, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, já desenhar em todos os 4 pontos uma linha vertical. Ó, uma linha auxiliar vertical. E claro, eu estou fazendo essa linha a 90 graus a partir da linha de base, aquela auxiliar inicial, porque todas as linhas verticais são paralelas a 90 graus em relação a essa linha de base. Então todas vão ficar iguais. Pronto, agora basta medir 4 em cada uma delas. E aí eu tenho os pontos marcados e é só traçar a linha. Aqui também tem 4. Pronto, agora é só traçar. Traça as linhas. Essa é a base da isométrica. Sempre vai ser... As linhas sempre serão paralelas entre si. Sempre vai ter esse ângulo de 30 graus. E as verticais vão ser verticais mesmo. E as medidas são as mesmas que a gente vai tomar lá nas projeções ortográficas. Bom, ó, se fosse essa a forma, assim, regular, ela estaria pronta. Essa linha aqui de baixo e essa aqui, essas linhas que estão lá atrás, elas deveriam desaparecer. Eu apagaria essa aqui também, só que eu não vou apagar totalmente, eu vou deixar mais fraca só, porque a gente vai usar essas linhas depois. Então estaria pronta a forma. É isso, seria só reforçar aqui esse plano, depois esse plano e depois esse plano aqui horizontal, que é o plano de cima. Mas, então isso aqui é isométrica. Só que a gente tem essa área aqui redondinha. Então, para desenhar isso, a gente vai usar um método que se usa para desenhar círculos em isométrica. E esse método consiste no seguinte: a gente faz, antes de mais nada, um quadrado em isométrica e depois inscreve um círculo dentro desse quadrado, com uma regrinha utilizando algumas linhas auxiliares para encontrar os pontos que a gente vai precisar do início a gente vai desenhar arcos, o início do arco, o fim do arco e o centro do arco. Daí a gente usa o compasso para fazer isso. Mas então preciso de um quadrado. Esse quadrado vai ser assim, ó. Aqui a gente tem o centro desse arco aqui, ó. Esse semicírculo aqui, esse arco, o centro dele é aqui. Se o centro é aqui, então eu posso medir daqui até aqui para saber quanto é que é o raio e colocar essa mesma medida lá para, se fosse um círculo, por exemplo, eu poderia fazer um quadrado
circunscrito no círculo, um quadrado por fora aqui do círculo. Então essa medida aqui, ó, é 3,5. Isso quer dizer que eu posso pegar e medir 7 aqui, 7 aqui. Se eu for traçar uma linha auxiliar aqui, ó, não tracem com escalímetro, tá? Tracem com esquadro, não faço o que eu fiz. Então aqui eu tenho um quadrado de 7 por 7. Eu tenho que desenhar esse quadrado aqui na isométrica. Então, ó, como aqui eu tenho 7, eu posso marcar 7 aqui. Daí eu marco 7 aqui também. Eu vou primeiro fazer um arco aqui na parte de baixo, tá? Depois eu vou ter que desenhar esse arco em cima também, porque é assim que essa figura é. Então aqui eu tenho um quadrado, ó, 7 por 7. Com esse quadrado, a regra para desenhar o círculo em isométrica é assim, ó. A gente pega o ângulo aberto, aqui tem um ângulo aberto e aqui tem um ângulo aberto. O ângulo obtuso. Aqui tem um ângulo agudo, ó, o ângulo mais fechado, e aqui tem um ângulo mais fechado. A gente vai pegar os ângulos abertos, os dois, e desenhar linhas até o centro da linha oposta a esse ponto, que é essa linha aqui, é a linha oposta. Como ela tem 7, o centro aqui vai ser onde eu marcar 3,5. É aqui. E daí aqui eu vou já marcar também 3,5, porque eu vou precisar desse aqui também. E já vou marcar nesse aqui também 3,5. E nessa aqui de trás também 3,5. Claro, é um quadrado, então os 4 lados são iguais, com 7. Então, onde eu marcar 3,5 é no centro das linhas. Agora eu vou fazer o seguinte, pego então este ponto e desenho uma linha auxiliar, assim, ó, até ali. Depois pego esse mesmo ponto e desenhar uma linha auxiliar até a aresta oposta, o centro da aresta oposta. Depois a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, e desenhar uma linha auxiliar até o centro da aresta oposta, que é lá. Depois pegar esse mesmo ponto, o centro da aresta oposta, que é aqui. Então desenho uma linha auxiliar até ali também. Pronto. É isso que a gente precisava. Agora é o seguinte, ó. Esse nosso arco aqui, ó, que começa aqui e termina aqui, o centro dele é lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar... Ele, na verdade, ele vai começar aqui, ó, e terminar aqui. Porque o centro dessa aresta aqui seria o centro dessa aresta aqui, que é onde está aquela bolinha ali que eu fiz. E onde começa o arco é o centro dessa aresta lateral, que é essa aqui, ó. Começa aqui e termina lá. O centro vai ser lá naquele ponto, naquela ponta lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o compasso, colocar a ponta seca do compasso aqui, abrir até aqui e traçar o arco. Então, esse arco aqui é esse arco aqui, ó. Já tá ali ele. Agora, essa outra parte aqui, esse arco, a gente não vai pegar o centro aqui e continuar traçando assim, porque daí não vai dar certo. O que que a gente faz? Por essa regra aqui que a gente está trabalhando, a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto central entre essas linhas, né, a intersecção, na verdade, entre as duas linhas, e tomar isso como centro de um arco que a gente vai começar aqui e terminar lá. Porque esse arco começa aqui, que é esse ponto central dessa aresta aqui, e termina lá nesse ponto aqui, ó, que na verdade é o centro dessa aresta que está lá atrás, ó, dessa aresta aqui, que é essa aqui. Então, daí, nesse caso, o centro não é mais lá, o centro desse arco que a gente vai fazer. Ele é aqui na intersecção entre essas linhas. Então, a gente coloca a ponta seca do compasso aqui, abre o compasso até onde começa o arco aqui e traça o arco assim.
E vejam bem, ó, tá feito o nosso arco aqui, ó. Na verdade, ó, esse arco é esse, e esse arco menor, que em isométrica ele fica menor, é esse aqui. Na vista ortográfica, na vista superior, eles ficam iguais. É um arco só inteiro, mas em isométrica ele fica desse jeito assim. Então, agora a gente já tem a forma toda desenhada lá no chão, né? Isso aqui eu poderia tudo apagar essa parte aqui, porque ela não vai existir, porque ela existe aqui onde é o arco. Só que esse arco também tem na face superior, né? Na vista superior, na face, né? Nesse plano superior também tem esse mesmo arco. Então tem que usar a mesma regra, fazer a mesma coisa. Só que daí tem uma maneira mais fácil de fazer isso, né? A gente poderia. Eu não vou fazer pela maneira mais fácil, eu vou fazer da mesma maneira, explicando de novo com esses mesmos pontos, essa mesma regra para fixar e vocês entenderem bem. Então o que eu fiz? Primeiro eu fiz um quadrado isométrica, medindo aqui, eu vi que tinha 7, porque aqui tem 7, né? Então daí agora eu vou trabalhar nesse retângulo superior aqui. Ó, então a gente vai achar aqui onde tem 7. Aí eu já vou marcar onde tem 3,5, que é onde me interessa mais mesmo, que é aqui. Lá do outro lado a mesma coisa. Ó, 3,5. E já vou marcar aqui onde é o 7. Aí a gente pega o esquadro e traça as linhas auxiliares. Aqui 7. Aqui o 3,5 não preciso marcar essa linha horizontal aqui não. Tá só achar onde é o centro. Aqui eu já vou achar também onde é o centro, que é aqui, ó, 3,5, o centro dessa aresta aqui. E o centro da aresta lá de trás, mesma coisa, 3,5. Esse aqui eu nem vou usar esse de trás aqui, mas tudo bem. Então, de novo, ó, a gente vai pegar os ângulos abertos, obtusos, esse e esse ponto aqui, e traçar uma linha auxiliar até o centro da aresta oposta. Centro da aresta oposta. O centro da aresta oposta desse lado é aqui. Então eu vou pegar e traçar uma linha daqui até aqui. Depois a gente vai pegar esse canto aqui e traçar uma linha auxiliar também até o centro da aresta oposta, que é lá. A aresta oposta, o centro é aqui. E a aresta oposta, essa aresta é oposta a esse ponto lá também. Então aqui é o centro, a gente marca essa linha aqui também. Pronto. Agora as linhas auxiliares estão todas desenhadas. O que a gente precisa fazer? De novo, pegar o compasso, colocar a ponta seca dele aqui, abrir até aqui, que nem foi feito ali embaixo, a mesma coisa. E traçar uma linha que vai chegar até essa parte aqui. Ok, não posso continuar traçando, senão vai dar uma coisa estranha assim, ó, não tá certo. Então agora, segundo a regra da isométrica, a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, que é a intersecção entre essas linhas auxiliares. Isso aqui vai ser o eixo. Então eu boto a ponta seca do compasso ali também, abro o compasso até aqui. E desenho o arco exatamente igual foi feito na parte de baixo. É claro que a gente não tem tanta precisão nesse tipo de desenho, eu principalmente. Mas ele fica quase exato aqui, ó. Se a gente pegar os pontos bem certo, bem paralelos, as linhas, ele vai ficar exato. Bom, isso é o suficiente então para desenhar, ó, um semicírculo, um arco isométrico. Agora o desenho está pronto. Na verdade, o que a gente precisa fazer só é reforçar as linhas. Só reforçar. Então o que a gente precisa reforçar é o seguinte, ó. Daqui até lá, vou traçar com linhas mais grossas agora. Essa parte aqui também. Essa aqui também, porque ela vai existir. E daí essa lateral aqui, ó, ela tá aqui. Claro que aqui começa um arco, né? Esse arco aqui, ele tá por aqui assim, ó. Só que em projeções ortográficas, quando a gente tem uma linha reta, uma superfície plana, e depois começa um arco, a gente não tem aresta. Aqui não tem aresta. Quando transfere da superfície lisa, plana, para um arco, não tem aresta. Então não vai aparecer linha nenhuma aqui na lateral.
Na frente também. Isso aqui, isso aqui que a gente está vendo vista frontal, ela é todo um arco. Ela é um arco assim, ó, que é esse arco. Só que não tem aresta nenhuma, então a gente não vê linha nenhuma aqui. Ela aparece exatamente dessa maneira. E aqui na isométrica também. Então aqui está a superfície reta, plana, depois começa a ficar um arco e a gente não enxerga então aresta nenhuma, não aparece aresta nenhuma ali. Agora essa aqui vai aparecer. Essa de trás aparece até onde começa o arco. Isso aqui. Aí aqui começa o arco e lá começa o arco. Bom, aí assim, esse arco, ele vai aparecer até bem numa tangente. Olha só, se a gente fizer uma linha auxiliar aqui. E aqui também. A gente pode traçar então uma linha na intersecção aqui. Aí aqui sim, aqui vai ter uma aresta. Esse meu esquadro não é das melhores qualidades, então vocês viram que é meio complicado. Mas aqui está a aresta, ó. Então a gente consegue enxergar por quê? Porque é a tangente desse arco aqui e tangente aqui. Então daqui para trás não vai aparecer. Aqui aparece em cima, mas aqui embaixo não aparece. Então o que a gente pode reforçar aqui, que agora vai ter que ser com o compasso, vai ser esse arco aqui, que na verdade o centro dele é lá, né? Esse arco aqui a gente teria que reforçar ele com compasso. Como a ponta de grafite do meu compasso não é tão macia quanto a lapiseira, ele não fica com o traço tão forte que nem é o traço da lapiseira. Mas dá pra ver bem aí como é que é. E daí depois a gente pode reforçar esse aqui também. Ups. Aqui. Sempre trabalhem com precisão. Não esse monte de linha que eu fiz ali. Tá, mas então. Daí aqui, essa aresta aqui. Essa aresta vai ficar forte. Porque ela existe aqui. E esse pedacinho de arco aqui também tem que ficar mais forte. Porque ele vai aparecer ali. Aqui. Pronto. Aí a gente tenta apagar isso aqui. Agora sim, ó. Eu vou apagar um pouco aqui essas linhas auxiliares para ficar mais claro o desenho. O desenho está pronto. O resto aqui, o que está aparecendo são tudo linhas auxiliares, ó, que só servem para mostrar a construção do desenho. Elas não são linhas que pertencem ao objeto que a gente está representando. Não está tão caprichado assim, mas está aqui o desenho. Então, isso aqui é uma isométrica disso aqui. Certo? É isso aí.